Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Provérbios capítulo 16. Nós vamos ler juntos versículos 1 até o 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E o texto sagrado diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Meu Deus, declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência no Senhor e na ação do Teu Espírito. Nós oramos que hoje, ó Deus, seja de fato real, verdadeira na vida de cada um de nós, a declaração da Tua palavra, lâmpada para os meus pés e a Tua palavra, luz para o meu caminho. Nós oramos por orientação prática, nós oramos por aquele direcionamento dos céus, que nos leva não só a entender princípios, mas aquela capacidade de corresponder contigo, de viver aquela aplicação que só o Senhor pode fazer. Pai, oramos por um ambiente sobrenatural, da ação do Teu Espírito no íntimo de cada um de nós, e Te damos glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida e como trilho. O que realmente me interessa aqui é o verso 2. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. No entanto, essa afirmação ela vem dentro de um contexto, é por isso que a gente leu o versículo anterior e também o versículo posterior. E quando avaliamos o contexto, o verso 1 fala dos planos do coração. Significa que é lá no íntimo que nós planejamos, que nós tomamos decisões, embora na vida daqueles que amam e servem ao Senhor, Deus quer dirigi-los e é Ele quer dar a resposta, Ele que quer nos conduzir. O verso 2 fala que os caminhos de uma pessoa, fruto das suas escolhas, do seu planejamento, são puros aos seus próprios olhos. E como contraponto dessa avaliação humana do que seria bom como caminho, nós temos um contraste de um Deus que sonda o espírito. Essa palavra traduzida na Nova Almeida atualizada que eu li, sonda o espírito, na Almeida Revista Atualizada, aliás, em todas as versões de Almeida, das mais antigas, a corrigida, a revisada, Almeida Fiel, que são traduções por literalidade, nós temos o que consta exatamente no original: o Senhor pesa os espíritos. No entanto, o espírito, que não é algo material, que não tem volume, não pode ser literalmente pesado. Então, a maioria das traduções mais novas, as chamadas por equivalência e não por literalidade, elas tentam dar o sentido da afirmação. A Nova Almeida Atualizada, que eu disse, em vez de pesa, usa a expressão sonda. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz que o Senhor avalia o espírito. A NVT, a Nova Versão Transformadora, diz que Deus examina as intenções de cada um. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz: o Senhor julga as intenções. Basicamente, a Bíblia está falando de que Deus sonda o nosso íntimo, E Deus está procurando avaliar, pesar, sondar o quê? Aquilo que nos dirige, que nos leva a planejar, a tomar decisões. O tema da minha mensagem hoje é: avalie suas motivações. Quando falamos de motivações, nós estamos falando de algo que é mais sério, é mais impactante, é mais importante do que talvez a maioria de nós mensuramos. Normalmente nós temos uma ideia e um conceito de que o erro está relacionado àquilo que nós fazemos. Mas a definição da Bíblia de erro não se limita ao que alguém faz. Muitas vezes está relacionado ao como. Então, por exemplo, Tiago 4,2 diz: nada tendes porque não pedis. Eu sempre dou esse exemplo. Alguns crentes não recebem Deus porque não oram. Mas o verso seguinte, Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então alguns estão fazendo coisas certas, como orar, mas estão fazendo do jeito errado. Às vezes a característica do erro não é o que se faz, é como se faz. E nem sempre nós conseguimos perceber o como na classificação de erro, assim como percebemos o que. No entanto, eu diria que ainda mais delicado do que o como é o porquê fazemos. O porquê tem a ver com as motivações. Você vai ver, por exemplo, Jesus confrontando os fariseus o tempo todo no ministério dele, o que parece quase um contrassenso, porque os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo, a mais dedicada. Eram o que hoje em dia a gente chamaria de os beatos, os carolas da época.
Eles viviam uma vida de profunda dedicação, eram muito religiosos. Mas o tempo todo Jesus os confrontava, não necessariamente pelo que eles faziam. Muitas vezes pelo como e muitas vezes pelo porquê. Então, por exemplo, Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Jesus fala desse povo dando esmolas, Jesus fala desse povo orando e Jesus fala deles jejuando. Algum de nós ousaria dizer que dar esmola, orar ou jejuar é algo errado? Não. O problema não era o que eles estavam fazendo. Jesus disse que eles estavam fazendo isso só para ser vistos pelos homens. O problema era o porquê, a motivação. E uma motivação errada, ela pode nos levar a errar mesmo quando aos olhos de outros, às vezes aos nossos próprios olhos, nós estamos fazendo a coisa certa. É por isso que nós precisamos entender o quão sério é a perspectiva bíblica da motivação. Por exemplo, se a gente falar de pregar o evangelho, nenhum crente vai dizer isso está errado. Mas alguém pode fazer a coisa certa, que é pregar o evangelho, por motivos errados. Um exemplo bíblico. Filipenses capítulo 1, do verso 14 ao 17. Paulo diz, e os irmãos em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, Paulo estava preso enquanto escrevia isso, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes, os de boa vontade, o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, os que proclamam por inveja e rivalidade, aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão. Paulo fala de gente que estava fazendo a coisa certa, mas com motivações erradas. Gente movida de inveja, gente movida de rivalidade, competição com outros ministérios, né? Gente que não estava fazendo por amor àqueles que seriam alcançados, mas por interesse pessoal. Ou seja, quando a Bíblia fala a respeito de erro, nunca limita somente ao que fazemos. Isso se estende ao como e também envolve o porquê. O porquê é o ponto que nós queremos discutir aqui, porque ele fala exatamente a respeito de motivação. Então, quando eu olho para esses 3 versículos, no primeiro, recapitulando, nós vemos a ênfase sobre os planos do coração, embora a resposta deva vir de Deus e não devemos decidir tudo sozinho. No segundo, a Bíblia fala da nossa capacidade de avaliação versus a de Deus. E o terceiro diz, entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Isso não significa que a Bíblia está dando um caminho através do qual você convence a Deus a fazer o que você quer. A expressão entregue suas obras ao Senhor, a NVI traduziu talvez isso mais acurado, mais próximo do original hebraico, consagre os seus caminhos ao Senhor. Em outras palavras, o Deus que nos deu a capacidade de escolher, de tomar decisões, Ele espera que nós nos aliemos com Ele, não apenas com aquilo que Ele quer em relação ao que fazer, mas também em relação ao que Ele espera de nós quando falamos do como, quando falamos do porquê. Quando existe esse nível de entrega, de rendição, de consagração, de alinhamento, nós podemos ter certeza que a bênção de Deus se manifestará sobre os nossos planos. No entanto, quando a motivação é errada, por mais nobre que possa parecer aquilo que eu e você estamos tentando fazer, nós podemos ser parados nesse processo pelo próprio Deus. Então eu gostaria que a gente pudesse discutir o assunto. E cada um dos 3 tópicos que eu quero abordar são 3 perguntas. Eu particularmente gosto muito de fazer questionamentos quando estou lendo os textos bíblicos, quando estou meditando nos princípios que o próprio Deus nos propõe. Sempre eu gosto de fazer perguntas que tentem me ajudar a chegar a conclusões. E eu quero fazer 3 perguntas. A primeira delas é, o que está no coração? Nós estamos falando de planos, obviamente as decisões se tomam no coração e nós precisamos aprender a avaliar isso na perspectiva bíblica. Depois, em segundo lugar, eu quero que eu e você possamos fazer um segundo questionamento. O segundo questionamento é o que influencia o coração. Depois de entendermos o que entra no coração e como se processam as decisões, quais são as influências que o coração pode ter, inclusive externas. Para só depois de discutir essas 2 coisas, eu entrar no elemento prático que tem a ver com o foco da mensagem. Como avaliar o coração, ou o lugar onde se processam as nossas motivações. Então vamos lá. Eu quero que a gente possa começar avaliando a importância do coração, não apenas como lugar onde se faz planos,
mas onde, além de tomarmos decisões, o que se passa lá acaba afetando todo o curso da nossa vida. Em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, a Escritura diz: sobre tudo o que se deve guardar. Há muitas coisas que nós devemos guardar no nosso relacionamento com Deus, no nosso patrimônio de vida espiritual, em todo o escopo das coisas que Deus nos concede, como por exemplo proteger nossas casas, as famílias. Mas a Bíblia diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração. Por que a Bíblia coloca o coração como uma das coisas que mais precisam ser protegidas? O texto diz: sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4, 23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que afeta o coração do lado de dentro afetará nossas decisões, nosso estilo de vida e aquilo que nós fazemos do lado de fora. Alguém diz com muita propriedade que para poluir um rio, você não precisa andar todo o curso e extensão do rio tentando sujar as águas. Basta ir à fonte, poluir a fonte. Se você poluir a fonte, aquela poluição, aquela sujeira se espalha por todo o rio. Quando a Bíblia diz: guarda o seu coração, porque ali estão as fontes da vida, Deus está dizendo: se isso for maculado, macula o restante da sua vida, o restante dos seus atos, o restante das suas ações. Então acredito que, em primeiro lugar, nós precisamos entender o como decisões, valores, se alinham dentro do nosso coração, para a partir disso transbordar. Em determinado momento, Jesus ensinando aos judeus que durante muito tempo foram orientados a entender a necessidade de guardarem-se de determinados alimentos considerados impuros. Jesus explica que não é aquilo que entra no homem que produz impureza, e ele se referia aos alimentos. Jesus diz: o problema está naquilo que sai. E é nessa hora que ele diz: porque é do coração do homem que procedem, e ele começa a fazer uma lista de pecados. Basicamente ele está dizendo que o mal que transborda por meio das nossas ações começa no coração. Mas nós precisamos entender que, por outro lado, a Escritura também diz que o bem que transborda por meio de nossas escolhas, decisões e ações, ele também começa no coração. O coração é o nosso QG, o nosso quartel-general, é o lugar de tomada de decisões. E eu e você precisamos entender a importância que isso tem. Se inscreva para receber mensagens da